Oi, aqui é o Gustavo e eu vou mostrar para você como que eu faço essas pinturas rústicas assim. Rústica, simples, rápida, que eu faço numa peça de descarte com tintas super acessíveis, super práticas, que qualquer pessoa pode pintar, inclusive crianças podem trabalhar com essa tinta. Então eu vou mostrar como que eu fiz essa peça aqui. Eu vou fazer uma pintura numa roda de carretel. É um produto que a gente encontra fácil em empresas que usam rolos de fio e aí eles descartam essas peças, então existe esse material em abundância, dá pra gente trabalhar. Eu vou mostrar como que eu gosto de fazer essa pintura nessas peças de forma muito simples. Eu gosto de usar tintas que são encontradas fácil, que não são de custo muito alto, tintas sempre à base de água, para não ter cheiro, para não ser tóxica, para que qualquer pessoa possa pintar, para que criança possa pintar, qualquer pessoa possa pintar. Nesse caso aqui, eu vou usar a roda do carretel, que é uma parte do carretel, a parte de cima ou a parte de baixo, e eu vou aproveitar a textura da madeira no desenho que eu vou fazer. Pintar na madeira é sempre um desafio, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então a madeira tem imperfeições, tem defeitos, tem rachaduras, então eu vou aproveitar um pouco dessas imperfeições para usar no contexto do desenho que eu vou fazer aqui. Esses carretéis, quando a gente vai pegar, quando a gente vai procurar, é legal a gente tomar um cuidado para ver se não tem bicho, se não tem cupim, ou mesmo aranha, alguma coisa assim. Então, eu sempre recomendo assim, quando a gente leva esse material para casa, já fazer uma limpeza, já lavar, pode ser lavado com água mesmo, porque é madeira, então tira terra, olha por dentro para ver se não tem algum bicho e fica atento para ver se não tem cupim, ou broca, ou algum bichinho na madeira, né? Olha para ver se não tem pozinho, para ver se não tem algum resíduo de buracos na madeira, para ver se não tem cupim. E esse material, que vai ser pintado de forma artística, esse tipo de madeira, ela até vai bem numa área externa, mas ela não dura muito tempo. O que precisa ficar claro é isso, que a gente pode usar, mas que qualquer produto que a gente coloca no sol vai ter ação do sol e da chuva e que vai deteriorar. Nesse caso, essa tinta, ela se descora muito rápido no sol e a madeira apodrece muito rápido na chuva, né? Essa madeira aqui que eu vou pintar, ela já estava na chuva, então ela já tem um pouco de deteriorização natural da madeira, já empenou um pouquinho, entortou um pouquinho, então ela fica um pouquinho rústica. Mas eu procuro não deixar passar disso. Então agora eu vou pintar em cima do jeito que ela está, mas depois eu mantenho ela numa área interna. Num jardim, numa varanda, aliás, não no jardim, para que ela não tome sol nem chuva. Essa roda aqui que eu vou pintar, eu já tirei a parte de baixo do carretel, eu já lixei, já tirei pregos, assim, a gente precisa, quando a gente pega uma peça dessa, a gente precisa ver o que dá para tirar, o que dá para desmontar, o que sai, né? E se tem algum prego para entortar alguma coisa. Então essa daqui já está pronta. Ela já está pronta para começar a desenhar. Eu passei um fundo de látex nela e já lixei, né? Já fiz a primeira lixa, que é uma lixa um pouco mais grossa. Agora eu passei o látex e vou lixar novamente, mas agora com uma lixinha bem fina, bem superficial, de leve, para começar a desenhar. Então, eu vou pegar um pedaço de lixa, pode até ser um pedaço de lixa velho, não precisa ser um pedaço de lixa novo, e vou passar superficialmente na madeira. Procurar passar aqui na parte de cima, que é bem importante, que são regiões onde a gente pega, né, as laterais, para deixar bem lisinho.
Então é isso, passei uma lixa superficial e agora vou começar a desenhar. Então, agora antes de começar a pintar, eu vou colocar um gancho. Por que é legal colocar antes? Para evitar de riscar a pintura, né, depois que ela já esteja pronta, evitar de riscar aqui na mesa, esfolar. Então é sempre legal a gente trabalhar tudo que a gente tem que trabalhar, furos, ganchos, o que a gente tiver que fazer, já fazer na peça antes de pintar. Nesse caso eu vou colocar um gancho de parede, porque eu vou usar esse carretel, essa roda de carretel na parede. Mas poderia ser um tampo de mesa, poderia ser qualquer outra peça, que não necessariamente a gente coloque o gancho. Mas nessa daqui eu vou colocar um gancho de uma forma que a gente consiga regular a peça na parede. Porque nem sempre o meio da madeira é a parte de centro que vai centralizar o peso da madeira, né? Então não daria pra gente, eu não acho legal colocar um ganchinho que pega só um parafusinho aqui. Então eu vou mostrar como que eu vou fazer. Eu vou pegar 2 parafusos que sejam compatíveis com o peso da madeira e vou colocar eles em pontos distantes aqui. Vou colocar de forma aleatória, que fique para cima da metade, né? Não é legal a gente colocar próximo aqui da metade, senão o quadro vai ficar, a tendência dele é ficar tombado para frente. Então vou colocar bem alto, quanto mais alto melhor. E vou colocar uma abertura também aleatória, vou colocar uma abertura que eu acredito ser interessante para pendurar. Aí eu vou mostrar. Ó, então aqui eu quis aproveitar o parafuso e já apertar ele na madeira, porque essa madeira do carretel é um pinus, é uma madeira mole. Eu achei que eu conseguiria fazer o furo direto com o parafuso, mas o parafuso bambeou e a chave pegou na minha mão. Então prensou aqui a chave com a mão, acabei fazendo um furinho no dedo, que é normal, acontece, né? Então, mas agora eu vou fazer o furo com o prego para parafusar o parafuso. Então eu vou marcar com um prego o furo onde eu vou colocar o parafuso. Marcar o outro furo. Então agora com o furo, vamos devagar para o parafuso não escorregar, e aí eu vou colocar ele até ficar só uma pontinha para fora. Esse parafuso aqui é grosso, por isso que tá difícil de entrar. Mas é bom que ele vai pegar bem a madeira lá.
Quanto mais ele entrar aqui na madeira, melhor, porque não vai ficar alto encostando na parede. Bom, então eu coloquei os 2 parafusos aqui e vou passar agora um arame. Dou 2 voltas aqui no arame e vou fazer esse trançado aqui. Do lado de cá a mesma coisa, ó. Trança, dá uma volta aqui e trança ele aqui. Bom, então agora coloquei o gancho, está pronto para virar e começar a desenhar. Eu vou agora escolher o que eu vou desenhar. Aí eu olho, nessa etapa, eu olho para a peça, para a madeira, nesse caso aqui, e procuro imaginar o que eu gostaria de fazer, procuro imaginar o que os defeitos, as marcas, as peças da madeira, o que ela me sugere e o que ficaria legal. Então eu escolhi aqui, eu decidi aqui que eu quero fazer uma borboleta. Eu vou fazer uma borboleta pegando esse formato aqui redondo, né, da roda do carretel, e vou fazer um desenho de borboleta, uma asa de borboleta. Vou aproveitar esse centro que tem aqui com esses furos e tal, e vou distribuir. E outra coisa legal da gente falar também é a textura da madeira. Essa textura da madeira, a gente, na verdade, nunca sabe exatamente como vai ficar depois da pintura. Mas eu quero usar essa textura aqui da madeira na textura da asa da borboleta. Porque a asa dela não é muito retinha, muito lisinha, tem uns manchadinhos assim. Então eu vou usar essa textura da madeira a favor dessa textura que tem na asa da borboleta. Na hora de escolher o desenho, a gente pode contar com a ajuda da nossa intuição. A intuição é aquela voz ou aquela imagem que vem na mente quando a gente mais precisa dela, né? Nesse caso, quando a gente começa a olhar para a madeira e já começam a aparecer ideias assim, então essas primeiras ideias eu recomendo que sejam estimuladas, né? E assim, com o tempo, quanto mais a gente estimula isso, quanto mais a gente olha para uma peça e vê ideias, assim, e tem alguns toques da intuição, mais essa intuição se manifesta, mais a gente aprende a ouvir, então mais ela acontece. É como quando você está fazendo uma receita de algum produto de alimentação, e aí te dá uma vontade de colocar algum tempero específico. Ou quando você está viajando num lugar que você não conhece e você resolve entrar numa rua que pode ser interessante. Essa voz, essa intuição que fala pra gente, eu vou por aqui que vai dar certo, é uma voz que precisa ser estimulada. A intuição vai acontecer para quem estimula ela de acontecer. E no caso da pintura, o que acontece? Quando a gente aprende algumas técnicas de pintura, quando a gente vai praticando, que a gente vai entendendo o processo, como que isso acontece, a intuição vai se manifestar sabendo que na frente você vai ter um processo para fazer. Então, aqui, por exemplo, a gente vai desenhar, vai pintar o fundo e as tintas e as técnicas que eu vou usar
a intuição já vai se manifestar já falando, olha, segue esse caminho dentro desse conhecimento que você tem, que isso vai te ajudar. Então o conhecimento interfere na intuição. E é muito bom a gente contar com essa ajuda, com esse apoio da nossa mente. É uma ajuda onde nós mesmos nos ajudamos. Então é sempre bom contar com esse apoio. Então eu escolhi uma imagem aqui de uma borboleta, que eu achei que o desenho, o formato da borboleta é bem interessante e as cores que a gente pode trabalhar nela também são interessantes. Eu vou colocar um pouco mais de amarelo do que tem aqui na estampa e vou fazer do meu jeito, né? Então agora eu vou fazer um esboço do desenho. Eu vou distribuir a asa da borboleta aqui. Eu vou considerar que aqui é o meio, né? Onde tem essas marcas esses furos na madeira. Estou usando um giz branco para desenhar, porque a madeira está escura, então eu achei que o giz seria mais legal para aparecer um pouco mais na madeira. E vou calcular aqui, ó, a altura da asa da borboleta, vou trazer ela até em direção aqui ao círculo, e essa mesma altura eu trago para cá, vou fazer a mesma coisa. Então ela tem 2 furos aqui na madeira, acho que esse risco é mais para cima. Tem 2 furos aqui na madeira, eu vou preservar esses 2 furos na mesma altura aqui das asas, para usar eles para pintar de acordo com o desenho da borboleta. Bom, então agora aqui ela desce, eu vou só marcar mais ou menos o formato dela. Ela faz uma gota aqui e vem para cá. Aqui nessa altura, vem mais ou menos aqui. Ela vem um pouquinho nessa tábua de cá, e aí vou centralizar aqui o meio dessa tábua, então metade vem para cá, aqui eu coloquei essa gota nessa daqui, mais para cá. Então, externamente é basicamente isso. A gente pode corrigir a qualquer momento, pode corrigir mesmo depois que começou a pintar. Então aqui vai ter o corpo da borboleta. Vou colocar aqui uma cabeça e aqui umas antenas. Daí ela tem os desenhos internamente na asa. É mais ou menos assim, também não precisa ficar idêntico, é só a gente seguir mais ou menos a definição de como é feito e a gente faz do nosso jeito. Ó, ela tem uns riscos aqui assim, então eu vou manter isso. E aqui ela tem uma faixa azul. Eu preciso repetir isso desse lado. Essa faixa azul vem para cá, nessa altura. Vou aumentar um pouquinho essa daqui. Aqui e aqui. Agora essa daqui passa perto do círculo aqui e vem nessa direção. Aqui tem uma faixa preta também que vem aqui e vem assim.
E aqui tem 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7. 5, 6 e 7. Aí aqui vai ter um risco assim. Essa parte aqui é toda escura. Bom, tá, eu acho que está distribuído de forma geral. Aqui tem uma manchinha vermelha e aqui outra manchinha vermelha. Mas eu não vou ficar fazendo muito detalhe agora não. Só vou distribuir, fazer um esboço. Eu vou começar a passar tinta, depois a gente volta corrigindo. Eu só vou corrigir um detalhe aqui, que são essas voltinhas que ela tem aqui em volta, ó. Então ela vai fazer isso daqui, ó. Aí eu já consigo dar o fundo, eu vou começar pintando a parte que está por baixo, porque sempre a gente pinta o que está por baixo primeiro. Então vou começar pintando essa parte aqui, depois eu volto e mexo no centro da borboleta. Pronto, então vamos lá pintar. Eu vou começar a passar um fundo de tinta na parte de baixo da asa da borboleta e vou usar esse verde bandeira com o verde maçã, que eu gosto desse verde maçã porque ele é bem alegre, bem colorido. Esse verde bandeira ele é mais azulado, vai dar um tom legal aqui na asa da borboleta. E aí, primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte: as cores da asa da borboleta vai dar um contraste com essa cor do fundo. Então, por exemplo, que cor que termina essa asa aqui? Ela é preta, mas ela termina com os detalhezinhos em branco. Então eu consigo colocar uma cor escura próximo à asa da borboleta, porque senão eu colocaria a cor clara próximo à asa da borboleta e iria manchando com a cor escura mais em volta. Mas eu gosto sempre de colocar a cor escura por baixo, porque dá uma impressão de que ela está mais saltada assim no quadro. Então eu vou começar com esse verde azulado aqui, com esse verde bandeira, fazendo o contorno da asa da borboleta. E já preparei uma água aqui para passar aqui do lado, uma água aqui do lado, para passar em cima da tinta, ó. Percebe que eu passo a água em cima de onde eu passei a tinta, para que essa água ajude a entrar nos vãos, nas rachaduras, nos buraquinhos e não passar muito, porque senão ela vai ficar transparente, ela não vai cobrir muito bem. Mas esse verde aqui, ele é bem forte, então a gente consegue colocar um pouquinho de água. Então essa primeira demão, essa primeira passada de tinta, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cobrir esses buraquinhos, cobrir essas imperfeições, essas rachaduras, entrar bem nesses poros, isso que é o mais importante agora. Que depois a gente pode repassar, repintar e aí a gente vem superficialmente. Mas agora é hora de tampar, de entrar bem nos... Aqui tem muito furinho de prego, então a gente precisa entrar bem nesses furinhos para que eles não fiquem aparecendo depois. Então eu vou fazer todo o contorno na asa da borboleta com esse verde aqui, para depois manchar. Aí quando eu voltar para manchar com o outro tom de verde, ela vai estar seca já, mas aí a gente pega de novo e repassa, porque essa tinta seca muito rápido.
Pegar um pouquinho de água, bem pouquinho, e passa tudo em cima e espalha essa tinta. Tá, agora eu vou virando o quadro para pegar o meu movimento de mão aqui, ó, porque esse movimento da mão aqui é mais fácil a gente pintar, né, nesse sentido aqui. Então eu vou virando o quadro e vou acompanhando o movimento do pulso. Não precisa ter medo de borrar, porque é sempre bom a gente borrar um pouco mais no que a gente está fazendo. É melhor borrar do que faltar. Porque se faltar, depois você vai ter que refazer e se passar um pouquinho, não tem problema, porque a tinta que vem depois cobre. E é sempre bom a gente cobrir a marca do lápis, cobrir a marca do giz, passar por cima do desenho, né? Então pode invadir à vontade aqui. Pronto, fiz o contorno, agora eu vou pegar o outro verde e começar a manchar. Eu vou deixar ele para manchar mais em volta aqui assim, então ainda consigo passar esse daqui mais um pouco aqui no meio. Eu já vou pegando um pouquinho, já vou passando aqui. Essa é a hora que você pode testar se é isso mesmo que você quer. Você faz um manchado, passa um pouco de água, espalha um pouco a tinta, experimenta alguma composição de cor diferente. Porque se você não gostou, aí espera secar e passa de novo. Então faça sem medo. Vou colocar sempre um pouquinho de água para tampar os buraquinhos.
Ó, nessa fase aqui da pintura, eu já começo a limpar o pincel. Eu começo a espalhar ele assim, tirando toda a parte de tinta verde escura que tem, para começar a ficar com a tinta mais pura, com o verde claro mais puro aqui nas extremidades, ó. Então ele já não tem mais aquela tinta escura lá. E aqui no meio eu vou fazer a mistura dos dois tons de verde ainda, então eu vou limpando o pincel, vou tirando, retirando o verde bandeira, para poder terminar aqui só com o verde mais clarinho. E aí eu procuro fazer com que a tinta entre bem nesses buraquinhos, até por questão de higiene, para matar bichinhos, para limpar a peça. Então é sempre bom entrar com a tinta nesses poros aqui, ó. Ó, uma região muito importante de pintar é aqui, ó, no topo. Porque aqui, se pegar alguma umidade, alguma chuva, é aqui que vai estragar primeiro. E essa peça aqui já está um pouco deteriorada, então é legal a gente carregar bem na tinta aqui, passar algumas demãos de tinta para deixar bem forte, para a tinta penetrar bem. Então toda a borda da peça é legal a gente carregar bem de tinta. Então a gente passa, espera secar e depois vai passando de novo. Eu vou fazer a volta dela todinha aqui, para depois voltar para a parte da frente. Essa região é bem complicada de pintar, porque ela chupa muito a tinta e é cheia de buraquinhos, então é bem complicadinho. Mas assim, passa uma vez e depois passa de novo. Se não cobrir direitinho na primeira, vai cobrindo nas outras. Bom, então agora aqui eu vou continuar fazendo a parte de cima, já fiz a volta toda. E agora eu vou
passando o escuro com um pouquinho de água. Aqui vai ser mais fácil, mais rápido. E agora passar esse mais claro e esperar secar. Aí a gente passa, espera secar e vê se vai precisar passar de novo. Provavelmente vai passar, porque eu estou colocando bastante água e ela fica bem transparente a tinta, ela não fica uma cor muito viva. Então eu vou ter que repassar. Mas a vantagem é que entra bem nos poros, protege bem a madeira. Vai demorar um pouco mais para secar, porque eu estou colocando bastante água, mas logo ela seca rápido. É isso, agora é esperar secar e dar a segunda demão. Eu passei uma água no pincel, só aqui no copinho mesmo, já enxuguei no pano, tirei o excesso, porque eu vou passar um amarelo aqui agora e vou pegar esse amarelo, vou passar tampando os buracos também, colocando um pouquinho de água. Vou precisar trocar essa água para não colocar a água verde em cima do amarelo. E vou fazer igual eu fiz o fundo, vou passar o amarelo e passando água. Por isso que eu não faço o desenho muito caprichado nessa etapa, porque a gente vai passar a tinta e essa tinta tem que entrar nas rachaduras, então o desenho vai acabar se perdendo. Então eu vou só espalhar as cores e depois eu volto desenhando e fazendo tudo certinho, no lugar certo, com os detalhezinhos e arrumando com os pincéis mais finos.